amantes de futebol, sejam todos muito bem-vindos ao canal Anticlubista. Todos os estádios que já receberam o Clássico Mineiro. Cruzeiro e Atlético Mineiro acabaram de escrever mais um capítulo na história desse, que é um dos maiores clássicos do mundo, ao se enfrentarem pela primeira vez em um novo estádio, a Arena MRV, nova casa atleticana. O maior clássico das Alterosas não foi disputado apenas dentro de BH, cidade dos vizinhos criados nos bairros do Barro Preto e Lourdes. Raposa e Galo se enfrentaram também no interior do estado, na capital do país e até fora do Brasil. Nesse vídeo vamos apresentar as estreias do clássico em todos os estádios por onde ele passou. No total, o Clássico Mineiro já foi realizado em 3 estádios diferentes. Prado Mineiro, o primeiro de todos. O Cruzeiro ainda se chamava Palestra Itália e tinha sido fundado 3 meses antes, em janeiro, quando enfrentou o Atlético no Prado Mineiro, onde hoje é o bairro Prado, em BH. No dia 17 de abril de 1921, o time azul venceu o amistoso por 3-0 com 2 gols de Atílio e 1 de Nani. Estádio da Avenida Paraopeba, na primeira casa do Coelho. O segundo local onde o então Palestra e o Atlético se encontraram foi onde hoje é um dos pontos mais tradicionais de BH, o Mercado Central, na então Avenida Paraopeba, hoje Augusto de Lima, que era onde o América Mineiro mandava seus jogos. O amistoso, realizado no dia 6 de maio de 1923, terminou em 1-1 com gols de Mauro para o Galo e Nelo para a Raposa. Estádio JK. O primeiro jogo no estádio do Cruzeiro. O antigo estádio do Cruzeiro, no Barro Preto, onde funciona hoje o Clube Social da Raposa, foi o terceiro palco diferente do duelo entre Raposa e Galo. Em 20 de setembro de 1925, o Palestra fez 5-3 no Atlético, pelo Campeonato Mineiro. Não existem registros dos autores dos gols desse jogo. Estádio de Lourdes. A estreia na primeira casa do Galo. Em 1929, foi a vez do Atlético inaugurar seu estádio, o Presidente Antônio Carlos, no bairro de Lourdes, onde hoje se encontra o Shopping Diamond Mall. Em 9 de junho daquele ano, pelo Campeonato Mineiro, o Galo perdeu em casa para o ainda Palestra por 3-1. Jairo fez o gol atleticano, enquanto Ninão e Bengala, 2 vezes, marcaram para os visitantes palestrinos. Estádio da Alameda. Estreia na segunda casa do Coelho. Em 1928, o América passou a mandar suas partidas em sua nova casa, o Estádio da Alameda, oficialmente chamado de Otacílio Negrão de Lima, no bairro Santa Efigênia, ao lado de onde hoje está o viaduto da Avenida Francisco Salles. E lá, em um jogo válido pelo Campeonato Mineiro Extra em 1935, Cruzeiro e Atlético se enfrentaram pela primeira vez, porém a partida foi anulada. A primeira edição válida do clássico na Alameda só veio ocorrer no dia 13 de novembro de 1937 pelo Campeonato Mineiro. O Galo goleou a Raposa por 3-0 com 2 tentos de Guará e 1 de Paulista. Arena Independência. Começa a Era Independência. Em 1950, BH ganhou, para sediar partidas da Copa do Mundo, aquele que seria o seu maior estádio por 15 anos, o Independência, localizado no Horto. Mas foi apenas 4 anos depois que o Clássico Mineiro foi disputado lá pela primeira vez. No dia 25 de julho de 1954, com o gol de Ubaldo, o Galo fez 1-0 pelo Campeonato Mineiro. Estádio Israel Pinheiro. Primeiro jogo fora de Minas Gerais. Em 16 de junho de 1960, pela primeira vez o Clássico Mineiro ocorreu fora de BH. Não só fora de BH, mas também fora de Minas Gerais. JK, presidente da República à época, convidou os arquirrivais mineiros para o jogo de inauguração do estádio Israel Pinheiro, no Guará, Distrito Federal. O amistoso terminou 2-2, com gols de Colete e Luiz Carlos para o Atlético, e Emerson e Dirceu para o Cruzeiro. O jogo foi acompanhado por apenas 1.100 pagantes. Estádio Mineirão. A vez do Gigante da Pampulha. Maior estádio das Alterosas e um dos mais importantes estádios do mundo, o Gigante da Pampulha foi inaugurado em setembro de 1965 e, no mês seguinte, no dia 24 de outubro, recebeu o Clássico Mineiro pela primeira vez. Em jogo válido pelo Campeonato Mineiro, Tostão fez o gol da vitória do time estrelado por 1-0. Apesar da atração, o novo estádio não estava totalmente lotado e contou com a presença de 47.530 torcedores.
Estádio Ipatingão. Primeiro passeio pelo interior. Raposa e Galo já tinham se enfrentado fora de Minas Gerais, mas nunca tinham experimentado um clássico mineiro no interior do estado. Em 1987, o Estádio Ipatingão até recebeu o clássico, porém ele foi disputado pelos times B dos clubes. Mas em 7 de abril de 1996, o estádio localizado no Vale do Aço, pela primeira vez foi palco do Clássico Mineiro com as equipes principais. Em duelo válido pelo Campeonato Mineiro, o Galo triunfou por 2-1. Marcelo Ramos abriu o placar para o time azul e o Super Ézio virou para os alvinegros. Estádio Centenário. O clássico no exterior. O Clássico Mineiro chega ao Uruguai. Depois de ter saído de BH, chegado ao Distrito Federal e passado pelo interior de Minas, o Clássico Mineiro chegaria ao estrangeiro, e em um estádio emblemático e histórico, o Centenário, em Montevidéu, palco da final da primeira Copa do Mundo, em 1930. Em 17 de janeiro de 2009, Cruzeiro e Atlético se enfrentaram pela Copa Bimbo, um torneio amistoso realizado por Peñarol e Nacional. E deu Cruzeiro 4-2, com gols de Renan contra Fernandinho, Ramírez e Soares. Diego Tardelli, que estreava pelo Galo, fez os 2 gols alvinegros, começando ali uma história de muitos gols nesse clássico. Arena do Jacaré. De volta ao interior, agora em Sete Lagoas. Com o Mineirão fechado em meados de 2010 para as reformas para a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014, a saída mais prática era mandar jogos no interior do estado, já que o Independência também estava sendo reformado. E, pela primeira vez, Sete Lagoas recebeu o Clássico Mineiro. Em 1º de agosto, o Cruzeiro triunfou por 1-0 com gol de Wellington Paulista e partida válida pelo Brasileirão. O jogo teve um público modesto em relação ao que historicamente foi visto no Mineirão, 12.340. Estádio Parque do Sabiá. O clássico no Triângulo. No dia 24 de outubro de 2010, foi a vez do gigante Parque do Sabiá, em Uberlândia, ingressar na lista dos estádios que abrigaram o Clássico Mineiro. E com um jogo recheado de gols, com vitória atleticana por 4-3. Um hat-trick de Obina e um gol de Hever construíram o placar para o Galo. E um tento de Gilberto e 2 de Thiago Ribeiro construíram para o Cabuloso. Novamente, um público bem diferente das multidões do Mineirão. 18.732. E Arena MRV estreia na nova e moderna Casa do Galo. O dia 22 de outubro de 2023 ficará para sempre marcado na história do Clássico Mineiro. Essa data registra a estreia do maior clássico de Minas no mais novo estádio de BH, a Arena MRV. Em uma tentativa de cortar um cruzamento, o zagueiro Gemerson garantiu a vitória celeste por 1-0, entrando para a história do clássico Cruzeiro e Atlético ao marcar contra o primeiro gol da recém-criada história do Clássico Mineiro no novo terreiro do Galo. Bônus! Novo Independência. O Independência vira arena e se torna completamente diferente. O primeiro estádio totalmente reformado a ser entregue em BH para a Copa do Mundo de 2014 foi o Independência, que se transformou completamente. Com uma nova cara, o Estádio do Horto, usado para treinos durante a Copa, foi reaberto em 2012 e, no mesmo ano, recebeu seu primeiro Clássico Mineiro, estando repaginado. Válido pelo Brasileirão, o jogo foi realizado no dia 26 de agosto de 2012 e terminou em 2-2, diante apenas de torcedores do Cruzeiro, mandante da partida. O Alisson e Matheus, nos acréscimos, fizeram para o Cruzeiro, enquanto o Leonardo Silva e Ronaldinho Gaúcho, em um dos seus gols mais bonitos pelo Galo, fizeram os tentos alvinegros diante de 17.901 pessoas. E Novo Mineirão. Um gigante da Pampulha moderno. Com a reforma para as competições organizadas pela FIFA, o Mineirão Velho de Guerra ganhou uma cara nova, mais moderna, e foi reaberto em 3 de fevereiro de 2013, com um jogo pelo Campeonato Mineiro, colocando frente a frente o Atlético, que seria campeão da Libertadores naquela temporada, e o Cruzeiro, que faturaria o Brasileirão. Em uma das últimas vezes com as duas torcidas dividindo por igual as arquibancadas, 52.989 torcedores viram a vitória do Cruzeiro por 2-1, com gols de Marcos Rocha contra Idagoberto para o Cabuloso e Araújo para o Galo.
Um abraço e até o próximo vídeo.